Olá, família Portal Paz. Esse é um vídeo de perguntas e respostas, as perguntas que vocês deixam no chat da sexta-feira, no canal de membros e também nos comentários dos vídeos. Para responder todas as perguntas de uma maneira rápida, precisa, bastante completa, nosso amigo Jordelê. Tudo jóia contigo, Jordelê? Tudo bem, sim. Eu demoro um pouquinho porque estou tentando ligar e desligar por causa do barulho da rua. Mas tudo bem, agora todas as respostas completas que eu disse, acho que não, hein? A gente pode dizer que são completas do ponto de vista da nossa consciência atual. Da nossa consciência atual, O que nem quer dizer tanta coisa, mas a gente está aqui por boa vontade. Ia dizer quase nada, né? Bom, quase nada em termos do todo, né? Mas pensando que só Deus sabe o todo mesmo, então eu acho que o que a gente tem aqui já é bastante pano para manga, né? Da gente fazer. Então, eu queria começar com perguntas sobre desenvolvimento mediúnico, né? Até porque tem tempo que a gente não volta nesse tema, e 3 pessoas que seguem o canal até bastante de perto fizeram perguntas parecidas, né? E você tem muita experiência nessa área, e não digo que a resposta vai ser completa, mas eu acredito que vai esclarecer bastante, né? Então, uma das pessoas é o Clayton Ranel. Ele disse assim: é possível desenvolver minha mediunidade para ajudar quem necessita? E eu estou entendendo que é nesse contexto, né, assim, de quem não está muito conectado a uma casa espírita, porque se ele tivesse alguém que está instruindo, né, um conhecimento mediúnico, a pessoa teria respondido. O Lucas Severo, ele já disse assim: como eu posso fazer para trabalhar a enxada que tanto fala, ainda não encontrei, mas tenho vontade e a fé, força para auxiliar, só que me sinto perdido, pode me ajudar? Sou fã do Oikenaz, gratidão. E o Bernardo Abreu, ele disse assim: mentor, às vezes me sinto perdido em como dar sequência no desenvolvimento da minha mediunidade. Estou em uma cidade nova, sem conhecer lugares para frequentar. Poderia falar no que posso focar? Então, 3 perguntas sobre como se localizar aí, né, no desenvolvimento mediúnico. A mediunidade, como a gente sempre fala, né, e precisamos citar Kardec. Médium é todo aquele que sente, em maior ou menor grau, a influência do mundo espiritual. Então, em resumo, todos nós somos médiums, todos. E todos nós podemos, sim, desenvolver. Agora, o desenvolver não quer dizer que seremos e teremos todas as faculdades mediúnicas, mas podemos estar mais de fácil acesso a eles, principalmente para a mediunidade mais pura de todas, a intuição. Sim, a intuição é a mediunidade mais pura, é aquela que perdurará nos mundos regenerados e felizes, né? Através da intuição, através da telepatia, né? Então, dessa forma, assim. Agora, o desenvolvimento ele vai se dar muito pela entrega ao trabalho. E é por isso que uma casa é indispensável, um grupo é indispensável. Por quê? Porque nós vamos lá, vamos aplicar passes, nós vamos acolher pessoas, nós vamos conversar com pessoas, vamos ter que orientar pessoas nos atendimentos fraternos. E esse processo vai naturalmente nos forçar, nos obrigar a ter que estar muito atento e ligado no que a pessoa está falando e muito atento no sentimento que paira ao meu redor durante aquela conversa. Então, nesse processo, eu vou chamar de canalização, mas não é incorporação, né? Ou seja, canalizar uma energia daquele movimento ali. Então, essa é a forma mais fácil e mais rápida. Por quê? Porque eu estou oferecendo o meu trabalho em benefício de outro. Agora, quando a gente faz um desenvolvimento individual, ele ocorre, mas de uma forma um pouquinho mais lenta. Por quê? A gente não vai conseguir desenvolver psicofonia dentro de casa, porque não há necessidade de eu falar para as paredes. Eu preciso falar para alguém escutar.
Então eu vou aqui, perco minha consciência e fico falando para as paredes. Qual o objetivo disso? Ou seja, é um trabalho sem propósito, é um trabalho sem objetivo. Então, esta faculdade mediúnica vai ser muito mais difícil de ser trabalhada sozinho. A clareaudiência, sim, é uma faculdade que a gente pode desenvolver em casa. Mas veja que ajudando alguém, a clareaudiência se torna mais propícia ao desenvolvimento. Porque eu vou ter que estar atento às coisas que estão sendo dita e falada ao nosso redor. A psicografia, sim, a psicografia nós podemos desenvolver em casa, mas as mensagens que eu vou receber, vai chegar para quem? Qual o objetivo final da carta recebida? É para empilhar ali. Bem, para empilhar ali a gente pode fazer um monte de coisa. Poder pode, ou seja, eu estou querendo dizer que tudo é possível, mas os propósitos, o resultado final, o objetivo final, ele vai ficando escondido, vai ficando assim, como em segunda parte, que deve ser, no meu ponto de vista, o ponto primordial. Por exemplo, aqui no portal, eu estou falando de uma câmera, mas está chegando em muitas pessoas as orientações. Existe um propósito de ajudar, de auxílio. Mas o caso, eu estou chegando novo na cidade. Pega no Google, digita tal cidade, assim, centros de Umbanda, né, terreiros de Umbanda, centro espírita, coloca ali, vai aparecer. O Google Maps, ele conseguiu mudar radicalmente depois que a Google passou com o seu carro ali nas cidades e tirando foto de tudo. Então, muitas coisas apareceram. Então, é só procurar, procura mesmo. Mas se eu não gostar, pelo menos você foi. É uma entrega muito grande para a espiritualidade. E o grupo de estudos, ele tem a função de ter mais pessoas vibrando naquela energia, ter mais pessoas querendo descobrir as mesmas coisas. E o descobrir as mesmas coisas inspira a nossa energia a entrar naquele circuito, naquele círculo. Né? Por que eu estou mostrando isso, Robson? Para que a gente veja os obstáculos de estar sozinho e os desafios de estar em grupo. Porque tudo, nenhum lugar é só flores, né? Terá espinhos, terá sapos, terá tudo, mas é possível em ambos lugares? Mas a gente precisa muito olhar quando a gente quer viver o mundo espiritual ao nosso redor e entender qual o propósito, qual a intenção disso, para que isso, aonde que isso vai me ajudar, porque nós precisamos disso, porque teremos, uma vez ela ativada, não tem mais como voltar atrás, né? Mas não era isso que eu queria ver. Agora foi. Eu acredito que se a gente pega por esse ponto de partida que você disse de desenvolver a intuição, né? Esse desenvolvimento da intuição é quase que intuitivo, né? No dia a dia a gente vai tentando entrar em contato com esse conhecimento que está ali subliminar e a nossa sensibilidade ela vai se treinando, né? Até assim, por exemplo, cheguei no ambiente, senti que o clima está pesado, né? Eu senti que as pessoas não estão bem. Ou se eu chego, por exemplo, num local de doença, né, tipo um hospital ou um posto de saúde, eu sei que ali tem pessoas sofredoras, eu consigo conectar com aquilo, fazer uma prece, pedir para Deus para ajudar aquelas pessoas que estão ali, né? Às vezes no evangelho no lar mesmo, que eu vou pedir uma intuição para abrir a página, né? Então ali vai ter uma intervenção espiritual para selecionar a mensagem que vai trazer uma informação preciosa ali. Então tem vários momentos que a gente está treinando a intuição. E quando a gente pensa, né, nessa questão que o Lucas falou de ajudar, a gente pode pensar que eu preciso sim afiar a minha intuição, né, como uma ferramenta que vai ficar mais precisa e mais útil, mas as outras ferramentas, que é a inteligência, os bons sentimentos, o equilíbrio mental, a força de vontade, até a força manual, né, pode ajudar muitas pessoas em muitas coisas, sem eu pensar que necessariamente eu preciso ser médium, né? O maior exemplo disso é o próprio Kardec. Kardec ele nunca psicografou mensagem nenhuma, ele pegava as mensagens dos outros, né, organizou aquilo, usou a inteligência dele para dar um sistema para aquilo, né, sistematizou aquelas informações todas, mas ele mesmo não recebeu mensagem direta nenhuma.
né? Apesar dele ter sido uma pessoa inteligentíssima, não tinha esse dom, né, assim, ostensivo. Claro que ele tinha intuição e inspiração, mas não de comunicar diretamente, né? E tem um livro que aí esse, sempre que essa semana está aparecendo esse assunto, de vez em quando eles estão me cutucando assim, fala desse livro, que chama Servidores da Transição Planetária, é o último livro da trilogia do Espírito José Mário, psicografia do Vanderlei Oliveira, né? Que o primeiro livro é aquele Quem Ama, Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. Quem ama pode Então, mais. são 3 livros, né? O último é esse, Servidores da Transição Planetária, e ele fala muito isso, da trajetória das pessoas que são preparadas para desempenhar um papel na casa espírita, tanto como médium, que aí é o foco dele principal de ensino, né? como doutrinador, né? Que é aquela pessoa que vai assumir a frente durante a reunião de forma consciente, como dirigente ou palestrante, né? Que é uma coisa que é uma responsabilidade assim tremenda, e às vezes as pessoas não se dão conta da responsabilidade que é ir lá para frente e ficar falando, né? E fica falando quem está certo, quem está errado, você não devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, e às vezes não está consertando a própria conduta, né? Mas aí, se a gente para pensar do ponto de vista que o Zé Mário trouxe nos livros, né, mediunidade é ferramenta, enxada, igualzinho a turma falou aqui nas perguntas, né? Mas, como muito bem lembrou o Jordelei, eu estou usando a ferramenta para quê? Não é só a ajuda para os outros que é o objetivo. O que eu estou reformando no meu mundo interno, né? Eu estou me entregando para a mediunidade para ser útil, mas em que isso está me melhorando enquanto espírito, né? O que eu estou guardando para o meu mundo espiritual depois, né? Isso é muito importante. Muito. Eu diria que é o principal. É só que as pessoas esquecem desse principal às vezes, né? Então, uma outra pergunta que apareceu com o nome de Victor Cauã, mas a pessoa que assinou chama-se Kátia Bassini. E ela disse assim: gratidão, queria tanto me aproximar mais do meu mentor para cuidar dele, como ele cuida de mim. Não entendo muita coisa sobre eles. Me chamo Kátia Bassini. Eu estou entendendo que ela quer mais esclarecimento sobre o mentor. Minha querida Kátia, a maneira mais bacana de a gente cuidar deles é cuidando de nós. A felicidade destes seres, quando a gente consegue passar um dia feliz, passar uma prova, um momento duro, difícil, a gente passar de cabeça erguida, assim. Cabeça erguida não quer dizer vaidoso, né? Cabeça erguida quer dizer arranhado, mas passou, feliz, né? Contente, animado com as conquistas, com as vitórias. Isso é a melhor maneira de deixar eles felizes pra caramba. Ou quando nós vacilamos e tropeçamos e rolamos, deitamos e rolamos, né, na jaca, levantar. A felicidade com que eles ficam quando a gente levanta das nossas quedas. Eles pedem muito pouco da gente, né? Nós pedimos muito deles, mas eles pedem muito pouco da gente. Eles pedem que a gente não desista, que a gente continue essa caminhada. Então a melhor forma de cuidar do seu mentor é cuidar de você. Porque fazendo isso, a reciprocidade aumenta muito do fluxo de energia que vem deles, né? Tenho certeza absoluta do que eu estou lhe falando, tá? Não é acho, acredito, não, eu tenho certeza absoluta que neste caminho a alegria e o zelo deles é surreal. Assim. É a mesma alegria de um professor com um aluno, né? O aluno não tem que cuidar do professor, mas quando o aluno se prepara, estuda tudo e vai bem numa prova, né? O professor fica super feliz. Acho que é um pouco por aí. Exatamente. Uma pergunta da Denise do Vale. Por que ainda vivemos apenas no mesmo padrão, ter filhos, trabalhar e casar? Gratidão. Acredito que por muitas necessidades humanas, não espirituais, Denise. Claro que ter filhos é uma necessidade espiritual. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de provas e expiações, um planeta aonde
a criação da prova, a criação da regeneração, né? Ou seja, colocar um espírito durante o seu ciclo expiatório de provas ou regenerativo, ele se dá pela procriação, seja in vitro ou seja pela concepção natural do sexo. Então, desse ponto não tem como escapar, porque é fisiológico, é orgânico, é a lei, né, do nosso planeta. Precisa de um espermatozoide, precisa de um óvulo fecundado para que uma nova vida surja, um novo espírito possa vir a ter provas. Então, ter filhos vai estar no fluxo normal do nosso planeta por bilhões de anos ainda, né? Se não mudar futuramente, claro. Tudo está em evolução. Desculpe, um mundo feliz não precisa mais disso, mas o mundo regenerado vai precisar da concepção. Volto a frisar, tanto in vitro como a maneira tradicional, maneira convencional, né? Através da relação sexual. Agora, o trabalho sempre existiu. Veja. Enquanto o Jordelei providencia uma água, eu vou falando uma coisinha aqui sobre isso que me veio na cabeça, né? Eu acho que tem esse paradigma cultural, sim, né, de que o fluxo natural da vida é: eu saio da escola, escolho um trabalho, encontro uma pessoa, caso, e a grande maioria das pessoas planeja ter filhos, né? Mas esse paradigma, ele nunca foi, nunca que eu digo é nunca mesmo, ele nunca foi, vamos dizer assim, rígido. Não é como se todos são obrigados a trilhar isso. Você vê que nas culturas orientais tem os mosteiros, né? Que os monges tibetanos vão lá e eles estão lá só estudando, às vezes vão para a caverna e ficam lá na caverna meditando, né? Quer dizer, não tem essa obrigação de seguir a regra. E na nossa cultura ocidental, né, muitas vezes tem aquela pessoa: não estou a fim de casar, não estou a fim de ter filhos, vou ficar só andando de cidade em cidade, né? Você é nômade, você é lobo solitário, vou, né, cuidar da minha vida do jeito que eu acho melhor. Então, existe sim essa proposta, né, de que talvez ali é um caminho que dentro da nossa cultura a gente imagina que seria o padrão, mas quebrar padrões é uma coisa que sempre existiu, né? Então, aí a pergunta dela começa com um porquê, né? E às vezes eu brinco com o Jordelei, né? Por que ainda vivemos nesse paradigma? E aí quando eu deparo com uma pergunta porquê, isso é cacoete de terapeuta, né? Eu falo assim: isso, você está querendo entender o porquê para as pessoas, ou esse porquê é o seu porquê, né? Por que te incomoda existir esse padrão? Por que te incomoda as pessoas seguirem isso? Se elas querem seguir, deixa seguirem, né? Ou se, por exemplo, algumas pessoas resolveram quebrar o padrão, por que incomoda, né? Aí não é bem a resposta do porquê que acontece isso, né? Por que você perguntou por quê? Que tem a ver, às vezes, mais com a sua angústia do que a resposta vai conseguir responder, né? Então deixa o Jordelei concluir o raciocínio dele. Não, perfeito isso, Robson. Não, o que eu queria dizer é que desde o momento em que a troca começou a existir, eu preciso de uma galinha, eu tenho 10 quilos de arroz. Trocava 10 quilos de arroz por uma galinha. Desde o momento que começou essa troca, e daí provém a moeda, né, que nós temos hoje, que é uma moeda de troca, a moeda só é alcançada pelo trabalho. Então, o trabalho está diante de uma das leis que nós aqui criamos como mercadoria de troca, como item de troca, né? Então, o trabalho, infelizmente, ele vai ter que existir. Ou, né, infelizmente, no sentido de, não tem o que fazer, ele está no processo. Mas, felizmente, existe o trabalho. Porque é o trabalho que nos coloca em ação. Imagine se a gente não precisasse trabalhar, tivesse tudo pronto. Como que nós faríamos? Qual é o nível de perversidade que estaríamos nós lançados? Né? Qual o nível de educação, de zelo com patrimônio, com tudo que nós teríamos alcançado? Se tudo fosse, né,
só ali pegar e tudo. E outra, se fosse só ali pegar, quem que fez? Quem que produziu? Pô, produzir tem trabalho. Então, eu acho que isso tá bem muito nisso do que o Robson acabou de dizer dos porquê. Esse porquê é para ti, esse porquê é porquê o porquê, né? E que cabe muito bem esse pensar. Mas é interessante a tua pergunta, é muito interessante, mas na teoria nós temos respostas para elas. Às vezes nós só não queremos aceitar. Acho que a gente pode encerrar então esse vídeo, Jorgelino. Podemos, sim. Obrigado, meus queridos irmãos, pelas perguntas, obrigado por estarem aqui. Se alguma pergunta não ficou de agrado sua resposta, refaça ela aqui embaixo nos comentários, né? Refaça ela, esteja aberto a trazer mais discussões, porque a gente possa ampliar, porque é assim que a gente aprende. Nós estamos aprendendo com essa forma, Robson e eu. Então, desejamos sempre o auxílio de vocês e agradecemos por terem deixado as perguntas. Uma linda semana, uma especial semana, uma vida cheia de bênçãos e de alegria a todos vocês. Paz e luz.